eurocentrismo, e ele é muito feliz ao escolher essas categorias, porque aqui esses termos Europa, modernidade e eurocentrismo, eles não devem ser vistos como substantivos de forma tautológicas, de forma substantivadas, né? Mas eles devem ser vistos como categorias. Europa, modernidade e eurocentrismo, o caminho que o Henrique do Céu nos convida a pensar é que a gente faça um deslizamento, sobretudo na ideia de Europa, acerca dessas categorias, para a gente desmontar aquela falsa equação de que Grécia mais Roma é igual a Europa. A gente não, meio que não formula isso na cabeça da gente. Eu acho engraçado quando aparece nas novelas, nos filmes, as pessoas que têm uma regressão numa vida passada, ou é na Roma ou é na Grécia. Já repararam isso? Ou então é no Brasil colonial, lá na fazenda, na propriedade rural. Quer dizer, é um passado inventado mesmo, né? Então, o que, que ele nos propõe a compreender? Que essa equação Grécia mais Roma resultou no que a gente chama de Europa é uma falsa equação utilizada para compreender a construção desse paradigma da modernidade. Porque, na verdade, o que Grécia, Roma e Europa atualizam são essas perspectivas da cultura helênica, da cultura romana e da cultura cristã, fundindo isso nisso que a gente chama de modernidade, né? E ele coloca ainda que essa falsa equação, Grécia, Roma, resultou em Europa, foi um invento ideológico produzido nos fins do século XVIII, né? Fruto, sabem do quê? Do modelo romantista ariano-alemão. Quando o arianismo começou a ser produzido, e eles tinham algumas premissas dessa supremacia ariana, branca, etc., etc., era preciso atribuir um pedigree do que os resultou. A busca desse pedigree fez com que eles reportassem a uma Europa mimética, e essa Europa teria bases nesse modelo de Estado de poderio romano, e a Roma, além desse poderio de Estado, dialogava, entre milhões de aspas, com a filosofia grega, com esse modelo grego de cidadania, com esse modelo grego da polis, e daí que resultou. Para o Henrique do Céu, nessa obra Europa, Modernidade e Eurocentrismo, essa equação nada mais consiste do que uma manipulação conceitual desse modelo ariano-alemão racista. E tem uma outra coisa para dizer para vocês também. Sabe essa divisãozinha histórica que tem na primeira ou na última página dos livros de história, que tem assim, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea? Já viram essa coisinha? Não é que no dia seguinte à tomada de Constantinopla as pessoas vão mudar de fase. Não. Esse modelo também foi construído, ancorado nesse modelo aqui, ariano, romântico, alemão, para entender as fases da história. Considerem que todos os marcos históricos considerados como marcadores para mudar a fase da história, eles dizem respeito a acontecimentos que se passaram na Europa, unicamente na Europa, ou que tiveram alguma relação, né? Então é como se o resto do mundo não existisse. Mais do que isso, fica para a gente um entendimento de que a Europa latina cristã seria uma pretensa hegemonia entre o período que a gente chama de Idade Média. Parece que tudo era cristão, tudo era Roma. A gente fica refém de um entendimento que parece que o mundo todo estava tomado pelo modelo ariano, pelo modelo romano e pela religião católica, quando de fato não era assim. Essa Europa latina era uma cultura muito periférica e não o centro da história mundial. Não se esqueçam que a partir do século XVI, o rei de Portugal e o rei da Espanha dividiram o mundo entre os dois. Não importava, as outras pessoas eram simplesmente factoides, tipo aquela canastrinha da Emília lá, do Chico Amarelo, que estava tudo ali dentro, que ela era a dona de tudo, a dona da história toda.
assim, é uma megalomania ideológica nunca antes vista. Porque no século XIII, por exemplo, se você for tomar universalidade a partir de perspectiva numérica, repito, a gente não pode falar de Portugal, Espanha e cultura cristã, não. A gente vai falar de uma cultura árabe-turco-africana, religião muçulmana. No século XIII, que a gente chama de Idade Média, o que era a maioria era o islamismo. Era essa perspectiva árabe-turca, não era a perspectiva judaico-cristã. Só que a história que a gente conhece é na perspectiva europeia. Então, conta para a gente a partir dessa narrativa. Né? A gente vê aqui na própria história da geografia, gente. A gente só vê o que a geografia da França, a geografia da Alemanha, mas e o que os povos orientais estavam fazendo? O que os árabes estavam fazendo? Inclusive, importantes instrumentos para navegação e localização geográfica resultavam de culturas para além desse eixo França-Alemanha. Mas isso não é colocado. Porque a gente. É por isso que o do Céu é feliz ao nomear esse texto de Europa, modernidade e eurocentrismo, porque a cultura europeia se arvorou o centro da história mundial. Então, nesse sentido aqui, a história do mundo é vista a partir da história da Europa. Para vocês terem uma base, a gente confunde o que é humanidade e o que é universalidade com aquilo que é europeu. Se fala em ser humano, o que vem na cabeça da gente é um branco, ou é um sujeito masculino, é um sujeito adulto, que é esse o sujeito da modernidade, é esse o sujeito da Europa, né? Então, o caminho e o que faz sentido a gente estar aqui hoje é a gente tentar transcender esses marcadores, é a gente superar essa perspectiva que nos contaram que ajudou a forjar na gente esse entendimento dessa hipercentralidade da Europa na história mundial, né? E quando que isso começou, basicamente? Em 1492, quando os europeus descobriram esse continente americano aqui, no caminho das Índias, que eles queriam chegar na Índia. Então, por isso que a gente chama aqui de os ocupantes, os nativos das Américas, a gente erroneamente chama eles de índios ou de indígenas, porque foi uma nomenclatura, acho que são os índios aqui. Eles entendiam que tinham chegado na costa da Índia, só que tinha um continente aqui na beira do caminho, né? E tem autores como Isabel Bueno que tentam fazer um meio termo de chamar de ameríndios, para fazer uma correção histórica aqui, que é quase impossível de ser feita. Então, eles acharam que o fato deles terem descoberto, com todas as aspas possíveis, um continente, como é que você descobre uma coisa que já existia, né? Então, olha para você ver como é que as palavras, elas não dizem, elas significam, né? Ele descobriu o Brasil. Descobriu de quê? Estava escondido aonde? Né? Eles chegaram aqui, começaram a fazer trocas comerciais, permutas, mas isso não é uma descoberta. Mas a forma como isso é posto sugere que eles teriam um monopólio, que ele descobriu um novo continente. O que eles fizeram aqui foi iniciar um processo de colonização, né? E nesse processo de colonização, muita violência eurocêntrica, etnocêntrica foi empregada, que resultou no quase total extermínio dos povos nativos aqui das Américas, né? O do céu nos convida a gente tentar compreender a modernidade a partir de duas perspectivas, né? Essa ideia de modernidade. A primeira seria uma perspectiva eurocêntrica. Essa perspectiva ela vem embebida de uma conotação muito provinciana, regional, onde, e é o que a gente compreendeu primeiramente, essa modernidade seria uma emancipação, uma saída de um estágio de maturidade para um esforço da razão em um processo crítico que proporcionou e proporciona à humanidade um novo desenvolvimento de ser humano. Esse processo começou no continente europeu, né, e teve a sua subjetividade tecida, né, a partir da expansão ultramarina, da Revolução Gloriosa da Inglaterra, que essa Revolução Gloriosa, por exemplo, ela possibilitou
a teoria contratualista de Estado, que possibilita o respeito à propriedade privada e à sua liberdade individual, que, por sua vez, é base do capitalismo, a Ilustração alemã, que foi uma racionalização pró-capitalista, que resultou, por sua vez, na Reforma Protestante, que passou a permitir a usura, o lucro, que era até então proibido aos católicos, mas com a Reforma Protestante e a criação das instituições financeiras, o banco, você pode fazer a usura. O que o banco faz é a usura. A usura é o quê? É emprestar dinheiro a juros, né? Isso possibilitou uma expansão desse capitalismo. Consequentemente, também a Revolução Francesa, que derrubou esse estado de castas, né, de primeiro estado, segundo estado, onde a nobreza e o clero teriam poderes especiais. Agora há uma possibilidade de ascensão a partir do acúmulo de capital, e as revoluções industriais, que elas viabilizavam a ampliação da produção. Na prática, elas viabilizavam isso. Então, não é à toa que a gente chama de moderno tudo que é novo. Olha, meu carro é mais moderno que o meu, o seu carro é mais moderno que o meu, porque o meu tem uma central multimídia assim, assim, assado. Por que a gente chama de tudo que é novo de moderno? Tudo que é mais desenvolvido de moderno? Vem daí. E aí, o Dussel fala que modernidade e colonialidade são faces de uma mesma moeda. Para poder viabilizar a chegada aqui, ou a expansão desse modo de vida europeu, chamado de modernidade aqui no continente latino-americano, pelo colonialismo, veio a colonialidade. E esse foi um processo muito agressivo. E aí ele começa a construir para a gente aqui as bases para a gente problematizar uma outra concepção sobre o que é modernidade, uma segunda visão, que é uma segunda visão que consiste em a gente entender que nesse momento, quando a Europa se intitulou centro da história mundial, ela passou a olhar para a cultura mundial tomando a si própria como referência. Nesse momento, ela exponenciou seus estados, seus exércitos, seu modo de gestão econômica, sua filosofia, sua religião, ao, aspas, status de centro da história mundial, ao status de modelo a ser seguido pela humanidade, ao status de o mais moderno, o mais complexo, o mais desenvolvido, o mais adequado, né? Porque nunca houve, até 1492, que é a data de início das operações Mundo, que a gente pode entender também como início das operações de globalização, que na prática consiste na expansão ultramarina, né? A navegação por meses que permitia chegar ao novo continente. Até esse momento, a gente não falava de uma dita história mundial. A gente falava de diversos sistemas culturais que coexistiam entre si. Entretanto, o fato de Portugal, Espanha, sobretudo, ter descoberto as Américas fez com que eles se entendessem como o lugar de uma só história mundial. Foi um feito tão grande ter chegado aqui para os espanhóis e portugueses que eles não, olha, agora ninguém segura mais, nós somos os donos do mundo, a gente pode dividir o mundo deles. A Europa moderna, como assim, Laerte? Pode falar. Como assim data de 48? Eu não entendi o que você falou, Laerte, no superchat aí. Eu vi num texto aí, não sei se foi do Roberto da Mata, que por causa dessa ligação Grécia-Roma e forçadamente a Europa, que se sabe que, pelo texto lá, as origens, até da própria palavra Europa, tem outros caminhos, inclusive orientais. Isso aí foi uma forçação de barra para que ocorresse esse eurocentrismo. E nesse texto aí, ele me parece que fala isso aí, que a Europa moderna é mais ou menos 1400 e alguma coisa aí. Eu botei 48 no chute. Então, seria o pensamento da Europa moderna. Para nós não tem sentido nenhum. A Europa moderna, o que é a Europa moderna? A Europa moderna foi uma coisa que eles inventaram lá, naquele tempo, naquele momento, que para nós não tem significância. É isso que eu quis mais ou menos lembrar. Entendi. A questão, assim, a gente aqui na academia consegue transcender isso, mas o problema é que a modernidade é uma segunda pele que a gente vestiu. Então, é preciso um processo da gente
como o Miolo fala da gente... Como é que é, meu Deus? Ai, a gente criar a máquina de descolonizar, da gente conseguir superar essa modernidade, que é uma segunda pele. Vou dar um exemplo aqui, Laerte. Eu estou aqui como professor, a categoria, e vocês estão aqui como alunos. Aluno vem de lunus, luz, e a, sem. Então, alunos, se você for ter o sentido estrito da palavra, é sem luz. Vejam bem, é uma condição totalmente moderna, iluminista. O mestre vir dividir a luz aqui com os alunos. E a gente pode pegar várias outras expressões. A grande questão é que a gente, na academia, a gente começa a utilizar expressões geografias pós-modernas, e a gente não compreende nem o que é modernidade. Eu entendo que a gente tem que desconstruir mesmo essa ideia de Europa. Desconstruir para a gente ver como é que isso foi construído e como é que a gente ficou refém desse modelo, né? Mas a perspectiva teórica da qual eu trabalho é pensar como é que a gente está preso nessa modernidade até hoje, né? E por isso que o Dussel fala que modernidade, ele nomina como o conjunto das operações e possibilidades que se constituíram quando a Europa se intitulou Centro da História Mundial. Ali foram iniciadas as chamadas Operações Mundo. Ali os primeiros rudimentos do que a gente pode chamar de globalização, viabilizada pela expansão ultramarina, né? Porque a Europa, desde 1492, isso é importante, ela se intitulou Centro da História Mundial, né? E ela transformou todas as demais culturas em suas periferias. Então, não era a China naquilo que era ela, não era o Japão, era simplesmente a periferia da Europa. E a gente pensa assim até hoje. Porque essa ciência que a gente toma como algo abstrato, universal, é a ciência europeia. Tem as ciências do Oriente podem classificar alguns animais de forma diferente das quais a gente classifica. Eu vi uma, eu acho que era a obra do Victor Turner, eu não sei se é Floresta de Símbolos, que ele estudava um povo que para eles o porco estava no mesmo filo do jacaré, filo, mesma classificação. Eu não sei o que eles tomavam como sinal para isso. Eu vou pesquisar depois e falo para vocês. Tão errado não. A ciência é hermenêutica. Hermenêutica é o que? Interpretação. Não tem um monopólio da verdade. Ciência é hermenêutica, inclusive a ciência física, a ciência biológica, entendeu? Isso é hermenêutica. Deixa eu ver o que aqui o Laerte colocou lá no superchat aqui. Foi o Matheus, né? Alexandre o Grande já tinha essa ideia de nominação. Mas o Alexandre não era romano, o Matheus? Não era romano? Não sou bom de história, não. Eu sou péssimo. Ele não era romano? Era? Depois eu me chuchar, que eu tô falando coisa errada. Então, mas olha só, Roma, a Europa, eu digo, ela foi meio que inspirada nessa megalomania romana de poder, de dominação, de ampliação. Eu digo que levou uma maquiagem assim civilizadora da polis grega, de cidadania, tudo, sabe? E juntou macedônio, né? Macedônio, não sabia. Mas a base é essa europeia mesmo, de buscar valores, de buscar dominação, de buscar novos mercados consumidores, de dominar povo mesmo, de dominar espaço, dominar territórios. E nós da geografia sabemos ler o que é domínio de território, né? Como poucos. Então, o eurocentrismo, meus amigos, é um paradigma que pode se identificar com o que a gente pode chamar de universalidade e mundialidade. Eu digo mais fortemente ainda. Eurocentrismo, essa centralidade da Europa, da modernidade, na dita história mundial, é o único paradigma que se arvora a se identificar com o que a gente chama de universalidade e mundialidade. E é isso que é preciso que a gente desconstrua. E às vezes a gente fala desconstrução de uma forma muito sofisticada, mas a desconstrução que a gente está entendendo aqui é ver como foi construído. Ver como foi construído. O Giddens, na obra Modernidade e Reflexividade, ele chama a modernidade de ideário, visão de mundo.
projeto de mundo moderno. E ele destaca que esse processo produz uma subjetividade que nos marca enquanto sujeitos, né? Então, essa modernidade aí, ela foi iniciada lá no século XVI, lá com a colonialidade, depois adquiriu as feições lá no século XVIII, XIX, de imperialismo, né? Mas ela foi consolidada pelas revoluções sociais, a Revolução Francesa, né? Que instituiu o estado de castas, as revoluções industriais, a Revolução Gloriosa da Inglaterra, a Ilustração Alemã, o Iluminismo, a Reforma Protestante. Percebam que todos esses marcos históricos, eles são organicamente vinculados ao capitalismo. E eu não estou aqui fazendo uma narrativa para satanizar o capitalismo, porque o socialismo, que a gente vê como antagônico ao capitalismo, também é fruto do iluminismo. É fruto de um entendimento, de um ideal de humanidade idealizada, perfeita. A diferença é a concentração da riqueza e dos meios de produção. Mas eu costumo dizer que capitalismo e socialismo são filhos de uma mesma mãe. Não são tão antagônicos entre si. Eles são ancorados no mesmo formato, na mesma dinâmica da relação com a natureza, do homem com a natureza. O que muda é a propriedade dos meios de produção, a forma de concentração e distribuição da riqueza, mas eu digo que são irmãos. Eles não superam os marcos ali da modernidade, né? Então, a gente pode aí tentar entender que essa modernidade teria fases, né? A gente pode entender como uma baixa modernidade ali, aquele período da expansão ultramarina, da descoberta das Américas. A gente pode, num esforço didático aqui, nomear uma média modernidade aqui, que seria esse período da Ilustração Alemã, da Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1687-88, que foi importantíssima, porque instituiu essa teoria contratualista de Estado, que é o que a gente tem até hoje. O Estado, a Constituição do nosso país, por exemplo, assegura o respeito à sua propriedade privada e o respeito à sua liberdade individual. A base está lá. Né? As revoluções francesas, as revoluções industriais, que são acontecimentos históricos que estão aí para viabilizar esse capitalismo. Entendendo essa baixa modernidade, como aquele início ali, século XVI, expansão ultramarina, finalzinho ali, 1492, e essa média modernidade, que já seria já no século XVII, a gente pode entender um pouco do que o Giddens problematiza como essa alta modernidade. E o que seria essa alta modernidade? O Giddens considera, sobretudo a partir do século XX, que a gente alcançou um estágio em que as consequências da modernidade, esse formato de produção, distribuição da riqueza, se tornou radicalizado e universalizado. Aliás, mais radicalizado e mais universalizado do que nunca. Para Giddens, essa radicalização, que a gente pode chamar de exponenciação da modernidade, refere-se ao fato de que nós chegamos a um estágio onde esse modo de vida iniciado e propagado desde lá do século XVI chegou ao seu ápice, configurando isso que o Giddens chama de alta modernidade. Para Giddens, esse período é caracterizado por incertezas manufaturadas, certezas assim maximizadas, né? E indicando o quê? As várias situações de riscos às quais nós estamos submetidos, né, enquanto membro de uma sociedade contemporânea. Riscos de quê? De uma guerra com dimensões planetárias, mediadas por armas nucleares. Eu cresci ouvindo que tinha uma guerra entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, e que eles iam se encontrar com uma maleta, cada um com uma maleta, que se eles não chegassem a conseguir tudo pelos ares durante a Guerra Fria, né? Que houve uma corrida armamentista, e um queria assegurar a sua forma de poder, e por armas biológicas, armas nucleares mesmo, né? A questão da invasão eu acho que foi do Kuwait, que foi porque pretensamente teriam armas biológicas lá. No início dos anos 2000, teve aquela coisa do antrax, que parecia um pozinho, que às vezes esqueciam dentro do avião, era aquele desespero. A gente ficou em pânico, né? A gente, quando foge do controle da gente essas armas, como a questão da energia nuclear, das armas nucleares,
né? É consequência da modernidade, é um projeto de poder ali, né? E a gente vê questões geopolíticas sendo mediadas por armas de destruição em massa. Isso é um fruto da modernidade, né? A gente vive também tensionado diante da possibilidade de um desastre ecológico de dimensões planetárias, né? Desastre esses que pode ser resultado da crescente ação e avanço humano sobre a natureza e sobre os modos sociais. Riscos estes produtos da crescente ação que o homem faz sobre a natureza. As pandemias. Quer dizer, a gente agora passa a fazer uma interação de continentes em questão de horas. Se a gente não tivesse essa globalização, o vírus não se. O coronavírus não teria se expandido tão facilmente pelo mundo como ele chegou, né? As pestes e as pandemias que a gente teve no século XIX e no século XX, elas tinham uma barreira porque era 2, 3 meses para cruzar o oceano. Nesse tempo já tinha um ciclo, quem ficava doente, já se curava ali, fazia a quarentena no navio, mas hoje não tem mais, você pode pegar um avião assintomático num lugar e você transmitir para todo mundo dentro do avião e onde você vai lá, você não ter nada e contaminar os outros, né? E aí vocês podem identificar isso, a quantidade de filmes apocalípticos que começaram a ser feitos a partir de 2001. Aquele Eu Sou a Lenda, por exemplo, que é do Will Smith, quando a cientista ela manipula o vírus do sarampo para combater o câncer e esse vírus, esse remédio gera, as pessoas passam a ser imunizadas com esse negócio lá e vira uma coisa parecendo com a raiva. Eu não sabia, ele colocou lá que que o Alexandre foi aluno do Aristóteles, não sabia. Gente, de filosofia grega eu tenho que ler porque eu sou muito leigo. Eu sou muito leigo. Macedônico e da cultura grega. Não sabia. Muito obrigado pelas indicações. E aí, com esse vírus do sarampo alterado para combater o câncer, as pessoas viraram meio que zumbis. Houve como fosse um vírus da raiva, que as pessoas ficam no estado de zumbis. E pegou o mundo todo. Outro, aquele Um Dia Depois da Manhã, que a água invade Nova York, 2012. Não, água não, é gelo, né? Aquele 2012 que tem um tsunami. Fala, Matheus. Não, é o Matheus Prudêncio, fala. Professor, nesse caso no de Eu Sou a Lenda, eles foram... Teve uma barreira física que impediu que se o vírus se propagasse, que é aquela ponte de Detroit. Ficou só naquela região ali. Eu não prestei atenção. Professor, não foi o mundo todo, não. Tanto é que ele não saiu de lá porque ele queria encontrar a cura, entendeu? Para aquelas pessoas que ficaram na ilha de Detroit, ficaram isoladas. Menino, pois eu sou tão burro, eu não sei se porque eu vi na época dublado, eu não entendi assim, você acredita? Obrigado pela resposta. Professor. O filme, o senhor está confundindo, então, com Guerra Mundial Z, porque Guerra Mundial Z... Não, eu não vi esse não, esse filme difícil assim, eu não assisto não tem cabeça para isso não. Não, professor, é muito bom, Guerra Mundial Z. Tanto é que eles descobrem, o senhor quer spoiler? Mas como? O Brasil quer ver também, sugere. Porque assim... quando esse Guerra Mundial Z, eu não lembro ao certo como começa a disseminação desse vírus. Mas eles descobrem que quem tem alguma doença, tipo câncer, gripe, não é afetado não é atraído por aqueles zumbis. Entendeu? E a partir de um vírus, de qualquer vírus, por exemplo, o vírus da gripe, eles começam a infectar as pessoas para ter essa barreira, entendeu? Isso que é muito interessante. Aí no finalzinho, eu não lembro ao certo o final, mas o final eu acho que é mais ou menos isso. Eles descobriram que as doenças impedem que eles sejam atacados pelas pessoas infectadas por esse dito vírus. Mas tem indicação de uma segunda parte que ainda não saiu, que não sei se vai sair, mas é isso. Para fazer o desfecho, né? Tem outro filme também pós-apocalíptico, muito bom, que
Como é, meu Deus? Eu já até esqueci que eu me perdi no, no Guerra Mundial Z, mas tem outros muito legais. Deixa eu ver. Um Lugar Silencioso. Você já assistiu Um Lugar Silencioso? Não. Muito bom também esse. Aí tem o livro de Eli, realmente o livro de Eli também, que eu ia pensar nesse, o Matheus. Esse livro de Eli, esse Matheus Prudêncio, o Matheus Souza que falou. Parece que o derretimento da camada de ozônio deixa muita gente cega e passa por uma revolução, e que os livros são proibidos. É uma coisa assim, bem apocalíptico mesmo, que as pessoas passam até a falta comida, e as pessoas passam a praticar o canibalismo, e aí você consegue perceber quem pratica o canibalismo porque a pessoa começa... Foi uma guerra, né? Não me lembro. E aí, quem pratica o canibalismo treme muito. Nossa, eu lembro só disso. Queimaram os livros, teve isso mesmo. Aí uma biblioteca fica muito escondida lá. Então, mas vejam bem, esses filmes todos, eles colocam para a gente uma possibilidade de que nós produzimos essas coisas. E aquele vírus? Você já assistiu aquele vírus? É um filme que parece que... Gente... Sim, professor, quase não é divulgado esse filme, mas esse filme é muito bom, esse vírus. Eu acho que eu tenho até ele aqui. Não, quando eu vi aquela coisa da máscara, ele, literalmente, quando começou a pandemia, eu lembrei daquele filme. É isso. Esse terror que a gente fica de fugir, de não poder estar, de estar com a máscara, todo mundo tem que estar aqui com o visual Mortal Kombat. Como é que não vai estar desse jeito? O pânico que a gente está pela coisa da pandemia, né? A gente tem responsabilidade, até na questão do coronavírus. Se não vivêssemos esse formato de globalização, de interação, ele não teria essa força que teve de atingir o continente todo. Todos os continentes foram atingidos pelo coronavírus, né? Enquanto mais fluxos de pessoas e serviços, mais expostos as pessoas ficaram ao coronavírus, né? Então, não tem como não relacionar essa pandemia, e não é a primeira, no século XX teve a de H1N1 e teve outras, a gente não tem como não relacionar isso a esse modo de vida que a gente abraçou, que é esse modo de vida denominado de modernidade, né? Que é um modo de vida eurocêntrico. O Guides retoma ainda, problematizando que essa radicalização, essa exponenciação da modernidade propõe uma reflexividade em nós. E essa reflexividade pode ser lida como uma maior autonomia dos sujeitos em face de um esvaziamento, enxugamento das instituições sociais. Ou seja, a gente tem mais autonomia subjetiva para refletir diante da religião, diante de instituições como, por exemplo, o parentesco, o casamento, a própria ciência, né? E, por exemplo, a reflexividade, ela é gestada e exigida por uma sociedade contemporânea como essa nossa, que tem no risco sua marca emblemática. Por que a gente tem tanto medo da pandemia? E legitimamente. Por que a gente abraçou o isolamento? Por que a gente não está tendo aula aí, gravando aí presencial na UFMA? A gente está aqui nesse formato do Google Meet, e a gente vai para a rua com máscara, e a gente mudou nossas práticas sociais. Porque a gente tem medo da pandemia, a gente implementou o isolamento social porque nós recebemos informações que para a gente ter mais chance de sobreviver, a gente teria que... a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que praticar o isolamento social, tem que usar máscara, tem que seguir o que a ciência coloca, medidas sanitárias, vacinas, né? É isso. Essa reflexividade é exigida para a gente. Eu vou dizer, pessoal, eu sou ainda viciado em atividade física. Eu ia para a academia desde 19 de outubro de 2001. Se eu viajava para algum lugar, eu telefonava, tem uma academia perto, já ia, porque eu não conseguia ficar. Eu não tenho coragem de voltar para a academia ainda. Um ambiente fechado, com todo mundo suando, esbaforojando partícula de saliva em cima da minha cara. Eu quase perdi minha mãe para a Covid, agora em março. Ela chegou a ficar entubada, ficou 18 dias internada, foi os piores dias da minha vida. Então, a gente, quando passa por se eu já era medroso, depois de uma experiência dessa, eu fiquei com mais medo ainda, né? Então, esse discurso científico em torno da pandemia me tocou. Agora, tem pessoas que não são tocadas por ele. Está aí o negacionismo aí posto, né?
essa reflexividade aí, que na vida social contemporânea, ela reside... O que ele está chamando de reflexividade? Ela reside concretamente no fato de que as nossas práticas sociais são constantemente reexaminadas à luz da informação renovada. E a gente está o tempo todo disposto a alterar nossas práticas sociais de acordo com as informações que a gente recebe. A gente está o tempo todo sujeito olha, agora vamos cozinhar com banha de porco, lá nos anos, com soja, lá nos anos 70. Aí, nos anos 90 e nos anos 2000, saem estudos indicando que a soja pode acelerar processos cancerígenos, há uma predisposição em mulheres que fizeram a reposição hormonal com a soja, para o organismo masculino, a soja, porque tem um tipo de estrogênio de baixa qualidade, ela é ruim para o organismo do homem, e a gente, vamos cozinhar agora com banho de porco. A gente está o tempo todo recebendo informação, agora a gente tem que ir por ali, porque essa é a reflexividade, que essa modernidade, que o fato de estarmos em uma sociedade que tem no risco sua marca emblemática, nos coloca. A gente passa a abraçar, e essa literatura aqui me fez fazer as pazes com a educação ambiental. As pazes, assim, porque eu achava uma discussão, você usa óleo de coco, porque óleo de coco eu acho caro. E aí eu prefiro cozinhar com banha de porco, mas eu uso azeite também, extra virgem na salada. Mas para cozinhar, para fazer uma ou outra fritura, que a gente pouco usa aqui, a gente usa banha de porco, bem melhor do que a soja. Eu não gostava dessa discussão. Não é que eu não gostava de trabalhar com educação ambiental. Quando vinha alguém, mas isso, eu achava... Quando eu tive acesso a essa literatura aqui, do Giddens, e tem uma obra do Beck, do Urich, que amplia essa discussão que o Giddens faz, relacionando modernidade, reflexividade, sustentabilidade e educação ambiental. A gente passa a discutir sustentabilidade hoje porque a gente está tensionado pela possibilidade de não existirmos mais, ou da nossa subsistência está ameaçada pela finitude dos recursos naturais. E por que os recursos naturais podem ser cessados, minguados, diminuídos, acabados? Porque a gente faz um uso agressivo sobre eles, né? Fala, Matheus Prudêncio Ericeira. Alô, Matheus, pode falar. Matheus? Eu esqueci que eu estava mutado. Professor, um bom exemplo disso, dessa questão da finitude dos recursos, é a crise dos chips que o mundo está passando atualmente. Que não tem matéria, não conseguiram extrair a matéria-prima por conta da pandemia, e aí está nessa de lançamento de vários aparelhos, porque não tem o componente daquele chip, aí eles estão inventando isso agora de construir, de fazer vários aparelhos de uma mesma linha. E isso não ajuda, porque quando a gente lança vários aparelhos, vai muito recurso naquele monte de aparelho, tipo a Samsung. Uma linha enorme de aparelho que você não sabe o aparelho que escolhe, que é tudo muito parecido, muito igual. E assim vai a Motorola, vai a Xiaomi, vai outras marcas. Não, e essa coisa... Fala. E isso é preocupante, porque... essa crise só reflete no padrão, realmente, do consumo atual desenfreado, que estão buscando até novos materiais já para substituir os atuais. Tanto como a questão da energia elétrica nos carros, por exemplo. Isso, exatamente, professor. É uma coisa legal, mas tem vários pós e vários contras também ligados a essa energia, porque a matéria-prima atual que eles usam é uma matéria-prima esgotável. Então, tem que muitos estudos ainda para realmente implementar isso. Até que na Europa está com um plano, né, de até 2000 e não sei quanto, todos os carros na Europa serem elétricos, sem rever essa questão da matéria-prima que é esgotável. Sim. E você falou também dessa crise dos chips, o fio condutor não é a questão do carro elétrico. Aqui no Brasil, essa pressão inflacionária sobre a indústria automotiva é porque faltou esses chips, faltou fio condutor. A GM ficou 4 meses sem produzir o seu principal produto de venda aqui no Brasil, que é o Chevrolet Onix, porque faltava matéria-prima. Então,
eu vi uns dados aí que o Volkswagen Gol começa com 65 ou 67 mil a versão de entrada, porque encareceu muito por conta desses recursos aí, por conta da pandemia, desse chip de fio condutor. É uma situação muito difícil, que a gente só aprende, só sobreviver assim. Enquanto mais tecnologia embarcada nos veículos, tem mais a demanda desses metais, desses minerais que fazem esses fios condutores e fazem também esses chips, porque tem módulos eletrônicos nos carros. Isso que você destaca também, vou até compartilhar com meu cunhado, que ele está orientando um TCC sobre carro elétrico, e a gente tende a ficar muito empolgado com essa novidade, quando também tem um outro lado, né? Eles usam um tipo de matéria-prima, há um formato de uma pressão maior por essa matriz energética, que por sua vez não é sustentável, né? Mas a questão da sustentabilidade, da educação ambiental, ela resulta do fato da gente estar nessa alta modernidade, da gente estar vivendo um padrão de sociedade que tem no risco sua marca emblemática. Estou falando de riscos ambientais, riscos geopolíticos, mas e a questão da concentração de renda, por exemplo? A questão da violência, onde a gente está aí cada vez mais o sonho de todo mundo é se encastelar num condomínio fechado, no seu bom carro blindado, porque a gente sabe que tem uma desigualdade crescente aí que, infelizmente, tem uma relação da desigualdade com a marginalidade em alguns casos, né? Então, são muitos marcadores para a gente estar utilizando, que, por sua vez, resulta da forma como essa riqueza produzida por essa modernidade, como a gente introjetou aqui no nosso país, ela se coloca, né? E aí, uma questão que o Giddens problematiza é que até que ponto a quebra dessas tradições, das instituições, viabiliza uma maior autonomia do sujeito. Isso é o que ele tenta discutir. Porque, para ele, a fé cega no homem, na ciência, na religião, que era uma marca do iluminismo, essa marca primeira, desses primeiros estágios da modernidade, eles produziram riscos e incertezas que hoje colocam em xeque a existência da própria humanidade. A gente está tensionado pela possibilidade de, por desastres ambientais, pela finitude de recursos, pela questão de conflitos geopolíticos, a gente não está mais aqui. Então, nesse sentido, a questão da sustentabilidade, da educação ambiental, fica um debate imperioso para a gente travar a questão do formato do Estado, dos mecanismos de regulação e intervenção social também, né? Porque, para o Giddens, a vida nesse contexto da alta modernidade, vamos chamar aqui do século XX, XXI, ela é caracterizada por várias possibilidades de descontinuidade, de finitudes, né? O Giddens, ele rejeita a ideia de pós-modernidade, acredito eu, porque esse termo pós, por isso ele usa alta modernidade para designar esse momento nosso. Porque esse termo pós, ele sugere transcendência ou superação. E sugestiona para a gente a ideia de que a modernidade está recobrando o juízo ou de que ela está sendo forçada a encarar suas limitações, né? Quando, na verdade, ela está mais atomicizada do que nunca. E, muitas das vezes, os caminhos encontrados para enfrentar os próprios desafios que a modernidade coloca avançam na produção desses problemas fruto da própria modernidade, né? Então, hoje a gente tem essa questão, por exemplo, da reflexividade, de comprar um produto biodegradável, ou então de ser a um certo marketing, algumas celebridades que compram carros econômicos, carros menos poluentes, muito em torno dessa reflexividade social. O Giddens fala que essa reflexividade ela pode ser social ou pode ser coletiva. Quando a Kia trouxe o Kia Picanto para cá, eu vi que nos primeiros tinha um adesivo atrás assim: o carro menos poluente disponível à venda no Brasil e um dos 10 menos poluentes no mundo. Então, aquilo é um marketing também. Um marketing que toca, olha, então, eu já vi, eu acho que é o Lázaro Ramos, ou a Intimidade, e a Thais Araújo, que tinha um picanto amarelo. E acho que, de alguma forma, eles foram tocados por esse discurso da economia, da menor emissão de poluentes.
quando escolheram esse veículo. Eu já vi alguma coisa de militância deles na questão ambiental também. Então, é isso. O Giddens faz essa discussão, mas mais atinente é uma questão de subjetividade, para problematizar a questão dos relacionamentos puros, que essa alta modernidade, ela faz com que os relacionamentos empoderem mais os sujeitos e menos a instituição do casamento, do parentesco, no sentido de que as pessoas só continuarão numa relação na medida em que elas considerarem que ambas extraem satisfações suficientes de forma individual para permanecer naquela relação. Então, ele destaca que esse peso da instituição ficou um pouco esvaziado, porque aquela fé cega no homem e na razão também, essas tradições, elas começam a ficar um pouco esvaziadas, né? Ele destaca também que esse contexto da alta modernidade favorece as chamadas sexualidades plásticas, que são sexualidades descoladas da reprodução, né, que apontam para um envolvimento emocional, sexual mesmo, desencadeado pela busca do prazer pessoal, né? Acampando aqui, a gente pode entender as múltiplas expressões da sexualidade, a gente pode entender aqui também esse sexo que é calçado na química, a indústria da reposição hormonal que faz com que uma mulher de 60, 70, 80 anos tenha libido, porque ela fez a reposição hormonal e tem os seus hormônios que garantem a ela libido, lubrificação vaginal, etc. Quando essa mulher passa pela menopausa, nos anos 40, com 40, 50 anos, né? Ela entra com essa reposição hormonal. Ou então, por exemplo, a reposição hormonal masculina, mesmo depois que esse homem passa pela andropausa, e essas pílulas para combater disfunção erétil, que passam a ser usadas como estimulantes sexuais aí à torta e à direita, é um sexo muito causado na plástica. E aqui também a gente pode entender a questão das outras expressões de sexualidade que não são vinculadas ao sexo reprodutivo, mas ao sexo quanto espaço de vínculo afetivo, de afirmação da identidade, com da população LGBTQIA+, né? Então é isso. Ele fala também um pouco de amor confluente, mas que vai muito, a meu juízo, na direção de relacionamento puro, que é o prazer que as pessoas tiram daquele relacionamento. Eu só vou permanecer na medida em que eu tiro dali fonte de satisfação pessoal, sexual, né? Aí eu vou permanecer naquela relação, seja com meu cônjuge, com minha mulher, com minha filha, com minha mãe, enfim. Cabe dizer também que o Giddens não fala de pós-modernidade, mas tem outros autores dentro das ciências humanas que discutem pós-modernidade. O que eu falo é que a gente não pode chamar geografias pós-modernas, sem entender o que é uma geografia moderna, né? Então, esse termo pós-modernidade, esse prefixo pós, né, adjetivando essa modernidade, já foi alvo de muitas discussões dentro das ciências humanas. Por exemplo, o Lyotard, ele sugere a pós-modernidade, isso na obra de 1985, como um rompimento, uma ruptura com as verdades absolutas ou metanarrativas da modernidade. Para ele, aquelas verdades absolutas ou metanarrativas da modernidade, elas foram enfraquecidas, elas foram rompidas, né? Então, ele entende que algumas rupturas aconteceram e, por isso, é possível a gente nominar como pós-modernidade esse período contemporâneo que a gente está vivenciando. O Michel de Maffesoli, nos anos 2000, abordava a pós-modernidade não como um paradigma, como um novo paradigma, né? Ele tentou não sugerir rupturas nem radicalizações, mas ele sugeriu uma reorganização, uma reconfiguração de valores, de ideias, de normas, de visões de mundo que foram, por sua vez, configurados na modernidade. Para mim, a ideia de alta modernidade me parece mais adequada para entender, por exemplo, a questão ambiental, porque é um modelo que foi iniciado lá atrás, né? Para entender a questão geopolítica, a questão da corrida armamentista, etc. Eu acho que a ideia de alta modernidade, como o Giddens trabalha, me instrumentaliza para fazer esse entendimento, porque eu entendo que a gente não superou a modernidade. A gente está mais moderno do que nunca, né? A gente vê os produtos da modernidade, os produtos econômicos, as mercadorias chegando em todas as partes do mundo, esse formato de vida ocidental invadindo inclusive os países orientais, né? E essa mistura que a gente faz, essa reelaboração que a gente faz da cultura oriental, que já é uma leitura da nossa ocidental que eles fazem lá, e vem alguns produtos, por exemplo, como o K-pop, que eu acho que é uma releitura de alguma coisa que a gente tem aqui, enfim.
a modernidade está aí, né, colocada. Fala, Matheus Prudêncio Ericeira. Se eu falando essa questão da cultura, eu acho muito legal que tem que quebrar esse paradigma assim, de que toda produção que tem valor é da Europa ou dos Estados Unidos. Todo filme bom é da Europa, foi feito lá na Europa ou é americano. Porque tem produções também muito legais que são produzidas no Oriente, ou mesmo aqui no Brasil também. Então a gente tem que quebrar realmente essa hegemonidade que ainda existe no mundo cinematográfico, nas produções audiovisuais, que é muito forte ainda, principalmente no meio geek / nerd, por assim dizer. Mas é porque, Matheus, a estética cinematográfica é hollywoodiana. Então, meio que a gente acostumou que aquilo é cinema. E as outras expressões de cinema, quando você vê em Cannes, alguns filmes, tem que ter um outro olhar para compreender isso. Mas eu acho que é um desafio, a gente não precisa aceitar. O objetivo da gente estudar, da gente estar aqui, é que a gente se construa naquilo que o Miolo chama de máquina de descolonizar. Esse eurocentrismo confundido como mundialidade, universalidade, é algo que a gente, quanto máquina de descolonizar, tem que combater. A gente tem que difundir novas lógicas, entender novas culturas, né? Estar suscetível para novas expressões culturais, novos filmes, sim, novas estéticas televisivas, novas estéticas cinematográficas, novas linguagens literárias, né? Para além desse modelo que aí está posto, né? Isso, e tipo, eu falo isso porque tem um Instagram que eu sigo que fala sobre esse conteúdo, né, de filmes, séries, animes e tal. Uhum. E aí eles pediram sugestões de séries. Aí eu dei exemplo de uma série tailandesa, uma série chinesa e uma série japonesa. Ué, como é que você vê isso? E a língua? Tem legendado, professor. Eu não sei, eu queria muito saber essas línguas, mas eu ainda não sei. Então a gente vê legendado. E aí eu dei um exemplo. Para mim, como é que se diz? Para mim, infelicidade, poucas pessoas assistiriam aquelas séries. Foi uma votação, né, que eles fizeram. Eles pediam para sugerir, mas eu não imaginei que eles iam fazer uma votação. Aí, né, tava lá a porcentagem dessas séries que eu indiquei baixíssima. Mas eu vejo isso muito por falta de informação ou realmente preconceito com essas produções. Entendi. Eu acho. Você me falou aqui. Olha, eu fiquei provocado com a sua fala. Vocês acreditam? Eu não assisto nenhuma dessas plataformas. Aqui em casa, eu não pago, né? Mas minha irmã comprou Netflix, aí habilitou aqui. E também comprou negócio de Disney, habilitou aqui. Qual é o outro que tem? E Globo também. Minha mãe comprou, uma tia minha. A sua Globo, professor, várias novelas lá, o senhor não assiste. Pois mas acho que eu tive uma overdose tão grande de novela para fazer a tese que eu fiquei meio cansado do formato, sabe? Eu estou fazendo um detox, não consegui ainda. Então, eu não aproveito nada disso. Eu falo isso com vergonha mesmo. Eu não assisto televisão mais. Eu era, da minha adolescência, assim, eu era daquele... Eu acompanhava tudo, assistia tudo, eu sabia todas as emissoras, os canais, tudo eu sabia. Eu estou muito out agora disso e não vejo essas plataformas de streaming. E você falando das séries, eu vejo as séries que eu gosto de assistir. Quando assim, deixa eu ver no YouTube aqui, aí eu boto uma coisa para me distrair um pouquinho. Eu vou ver só série old americana, eu tô vendo aqui agora. Eu assisto I Love Lucy, Super Máquina, qual a outra que eu gosto? Super Vicky, Dini é um Gênio, Mamãe Calhambeque. Eu vejo que é só coisa americana mesmo, né? Eu vejo que eu também não consigo fazer movimentos para dialogar com essas outras. Como o senhor tem acesso à Netflix, o senhor procura alguns doramas, que são essas produções. Doramas, que são essas produções. A gente usa dorama, é um termo para essas produções, essas séries orientais. Aí o senhor procura. O senhor vai se surpreender. Mas desenho oriental, eu gostei de Cavaleiro do Zodíaco. Eu já assisti. Sim, não, o senhor consumiu animes, realmente, mas são séries, entendeu? Doramas são séries. Ai, Jesus. Gente, agora tem um filme que eu acho que é japonês.
chama Túmulo dos Vagalumes. Ele tem no YouTube. Que filme lindo. Eu recomendo que vocês assistam. Conta essa coisa, dois irmãos, lindo, né, Lucas? Dois irmãozinhos sobrevivendo da guerra. Gente, mas é uma coisa assim que... Olha, eu não sou de chorar em filme. Eu não choro. Eu não me emociono assim de coisa. Eu vou ver filme de terror, eu acho graça. Eu vejo o povo tomando susto e eu dou gargalhada. Mas esse filme me tocou. Eu acho que eu tenho uma irmã, eu acho que eu vi naquela dinâmica dos irmãos ali uma coisa muito nossa. Então, me tocou bastante. Não, eu não consigo chorar assim com um produto, eu não consigo. Às vezes, quando é alguma coisa assim de pai e filho, de mãe, com um irmão, aí acho que me dá um start assim, sabe? Acho que é um lugar comum. Eu vou quase, mas não. Tipo, você sabe quando eleva a temperatura, mas baixa depois. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui sobre modernidade, alta modernidade, esse texto do Céu, Europa, modernidade e eurocentrismo? Alguma? Não? Professor, por mim tá ok. Eu achei esse assunto assim bem, ao mesmo tempo que ele é complexo, mas ele é bem fácil da gente digerir, assim, da gente pensar, refletir. Ah, que bom, querido. Esse é o que a gente vai precisar disso para entender o próximo assunto. Ele, na verdade, é só uma prévia para a gente chegar na colonialidade. Gente, tá, o Pedro Igor tá aqui, é o nosso monitor, tá colocando aqui no Superchat o link do nosso chat da disciplina, né? Que a disciplina continua lá no chat também, eu vou entrar. Ô, Pedro, você me tem no WhatsApp? Depois você me manda o link, que aí eu vou entrar também, tá bom? E... Tá bom, professor. Você me tem, né? No Instagram, no WhatsApp? Deve ter. É. Tá bom. No Então, gente, passado, como é que é? por conta do período passado, eu devo ter salvo Ah, o maravilha. seu número. Então, que bom, querido. A gente encerra por aqui. Eu vou colocar o texto sobre colonialidade do Quijano no Siga. Aí a gente entendeu hoje a modernidade. Semana que vem vai ser a colonialidade, que foi o quê? O nosso acesso à modernidade. A gente é moderno hoje, aqui no Brasil, aqui na América Latina. E qual foi o nosso acesso a essa modernidade? A colonialidade. Por isso que o do Céu chama que modernidade e colonialidade são faces de uma mesma moeda. Não tem como separar as duas. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelas participações. E a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário e no mesmo canal. Beijo no coração de vocês. Eu fico disponível agora no momento assíncrono. Vou postar a leitura se eu não já tiver posto aqui. E vocês fazem a leitura do Quijano. Quarta-feira que vem a gente discute, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima quarta. Tchau. Tchau, professor. Boa tarde. O professor fez chamada já? Não, eu nem fiz hoje. Ah, tá bom. Vou ver quem estava aqui. Fiquem tranquilos. Até mais. E agora? Peraí, como que eu... Deixa eu ver se eu encerrar a gravação. Interromper. Certo. E agora?